Os Jogos Olímpicos de Tóquio finalmente estão chegando. Com a mudança de data de 2020 para 2021 devido à pandemia de Covid-19, o evento está programado para acontecer de 23 de julho até 8 de agosto. Além de falarmos sobre o futebol masculino e feminino na competição, vamos trazer no programa de hoje alguns dados que mostram que as Olimpíadas de Tóquio estão à frente de muitas outras competições quando se trata de segurança na pandemia e de igualdade de gênero. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou a Patrícia Pinheiro. Eu sou o Luiz Guilherme Pereira. E eu sou o Lucas Alves. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, eles acontecem agora de 23 de julho a 8 de agosto. E os Jogos Paralímpicos de Tóquio, eles começam no mesmo mês de agosto, mas um pouco mais para o final. Então, eles começam no dia 24 de agosto, indo até o dia 5 de setembro. Para os Jogos Olímpicos, o Brasil ele conta com um total de 301 atletas já confirmados nas Olimpíadas. Desses, 161 são homens, 140 são mulheres. E, assim, as principais modalidades que a gente costuma acompanhar, que a gente costuma ir bem, que o Brasil costuma ganhar medalha, no judô, no vôlei, tanto masculino quanto feminino. No vôlei de praia, o Brasil tem duplas muito boas. Na natação, que é, se eu não me engano, é uma das modalidades com mais atletas, são 26 atletas como já confirmados nas Olimpíadas. Então, assim, tem bastante atleta pra gente acompanhar, tem bastante modalidade pra gente ver e torcer, né? Eu acho que vai ser uma Olimpíada, de novo, assim como todas as Olimpíadas, recheada de medalhas pro Brasil e que são gostosas de assistir, né? Acho que a gente demora muito para valorizar, né, o esporte olímpico aqui no Brasil. A gente vê essa mobilização, vê maior cobertura na mídia de 4 em 4 anos, mas a preparação de cada um desses atletas ela é diária, né, entre esses 4 anos. Então eles treinam muito, eles se preparam muito, eles participam de muitas competições de alto nível e eu acho que, pelo menos durante as Olimpíadas, eles têm um pouco do destaque que eles merecem. A gente acompanhou um pouco antes das Olimpíadas, no começo do ano, o Arthur Zanetti com problemas para renovar com a cidade de São Caetano, né? Que é a cidade na qual ele treina, ele se prepara para as Olimpíadas. Eu acho que é importante que a gente também que a gente sempre lembre do esporte olímpico, né? A cada 4 anos, porque são atletas que ganham muito menos do que os grandes atletas que a gente acompanha aí todo dia, que estão na mídia todo dia, mas que possuem um nível assim gigante que é muito gostoso da gente assistir, da gente torcer e que dá gosto mesmo da gente torcer. E essas Olimpíadas têm 2 novas modalidades que a gente tem brasileiro representando, né, que é o skate e o surf. No skate a gente tem uma menina super novinha que ela ficou conhecida por andar de skate vestida de fada, né, de fadinha. E ela manda muito bem, então ela é uma das cabeças aí de poder levar uma medalha pra gente também. Então é muito isso, né? Tipo, são esportes que a gente vê que durante o ano, ao longo dos anos, não tem uma divulgação, um foco grande, mas que nas Olimpíadas todo mundo torce, porque é o Brasil sendo representado. Então é legal a gente ver esse rumo que tá rolando e essas novas modalidades, né? O skate entrar nas Olimpíadas é muito bom, porque todos os campeonatos de skate que tem são muito mais fechados, né? Não é tipo surf. O surf virou uma modalidade super aberta, porque a gente tem um Brasil forte e o skate ainda penava com isso. Então é muito legal ver isso crescendo e o Brasil acompanhando, né? Até com a igualdade de gênero que a gente já começou falando, né? A gente tem aí um número bem balanceado de atletas, tanto masculinos quanto femininos, então a gente tem aí um número bacana, e essas modalidades a gente tem muita mulher também balanceada, né, então é muito legal ver como tá caminhando aí para uma igualdade de gênero que é importante a gente trazer e que vale muito a pena ser lembrada, né. Eu acho que, de tudo isso que vocês falaram, eu acho que o mais legal das Olimpíadas é esse espírito que ele traz, né, porque assim... Enquanto na Copa do Mundo a gente tem todo aquele espírito gostoso de assistir os jogos, de se juntar com a família, tudo. As Olimpíadas têm um pouco disso, né? A gente percebe que dentro dos próprios jogos existem
existe a questão do respeito entre os atletas, então dificilmente a gente vê casos assim horríveis que a gente acaba vendo às vezes no futebol e algumas competições. A questão de você ter tipo, todas as modalidades disponíveis, tanto para homens quanto para mulheres, para você assistir. E são torneios muito bonitos, né? Dificilmente a Olimpíada você vê um espetáculo menor do que na edição anterior. Então, é muito bacana a gente estar tão perto assim, durante uma pandemia, ter um evento desse que a gente possa acompanhar, renovar um pouco o nosso espírito esportivo e perceber que dá sim para ter um evento controlado ali, respeitando algumas regras, mas que, diferente do que aconteceu com a Copa América, como a gente vem falando tanto, né? E aproveitando que a gente falou dessa questão tanto dos atletas como do bom momento que uma Olimpíada pode trazer, a gente vai começar o episódio já com um assunto não tão bom assim, né? Algo que a gente já vem batendo na tecla aqui em alguns episódios do trio, mas que a delegação brasileira não vem dando do melhor dos exemplos, né? Porque, de acordo com dados revelados pelo Comitê Olímpico do Brasil, apenas 75% dos atletas brasileiros inscritos nas Olimpíadas de Tóquio estão imunizados, sejam elas com as duas doses da vacina contra a Covid ou com a dose única da Janssen. E quando se trata de atletas que já tomaram ao menos uma dose, o grupo é maior, então chega a 90%, o que não é a notícia ideal, porque a gente esperava que uma delegação viajasse com 100% dos atletas vacinados, mas não é o que aconteceu. Segundo o diretor de esportes do COB, Jorge Bichara, parte do grupo decidiu não se vacinar, eles não informaram a quantidade correta e o nome dos atletas, mas deixou claro que eles serão cobrados sobre o assunto, que não faz muito sentido, porque deveriam ser meio que, pelo menos ter uma leve obrigação ali, né, de tomar essa vacina, para poder fazer uma viagem, ainda mais para um país que está tomando todos os cuidados possíveis para não disseminação da doença, né? A vacinação, ela não é obrigatória para participar das Olimpíadas, ou até mesmo para viajar para o Japão. Só que o Comitê Olímpico Internacional ele insiste que os atletas tenham essa imunização, mostram a importância, toda a segurança envolvida nos jogos, e também para reduzir qualquer preocupação ou rejeição dos japoneses com a realização das Olimpíadas, né? Já que ela está acontecendo durante uma pandemia, nada mais certo do que mostrar toda a segurança possível durante a sua realização. Como você disse, né? No mundo ideal, esses atletas eles não deveriam viajar, até por representarem um risco, tanto para a própria vida deles, quanto para dos outros competidores, né? Eles vão cruzar com competidores de todos os países que participam, né, das Olimpíadas, mas é lamentável a gente ver que um atleta olímpico de alto rendimento coloca em risco a sua vida por conta de não querer tomar vacina, né, por ser anti-vacina. Em 2021, a gente ainda tem esse tipo de movimento que nos remete a tempos da Idade Média, né? É lamentável a gente ter que passar por isso em 2021, ter que explicar a importância de uma vacina, ter que mostrar que esse tipo de doença ela só é controlada mesmo com a vacina, né? Acho que isso é muito fruto de tudo que vem acontecendo, tanto na política nacional quanto na política internacional, que a gente vê que isso não é exclusivo, né, do Brasil. A gente viu que hoje, no dia que a gente grava esse episódio de podcast, 13 de julho, ocorreu uma corrida dos franceses para se vacinarem por conta das restrições impostas para quem não se vacinar. Então a gente vê que isso é algo mundial, né, infelizmente, e que vem sendo muito disseminado por conta das fake news. A gente falou já em outros episódios da importância das redes sociais, né, de como elas são um benefício, né, para aproximar a torcida dos clubes ou por aproximar a torcida dos ídolos, mas as redes sociais também são um malefício muito, muito grande para a nossa sociedade se mal utilizadas, que é como elas vêm sendo mal utilizadas tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então a gente vê que esse movimento anti-vacina, ele chega nos atletas e ele coloca em risco não só os atletas que vão participar das Olimpíadas, os outros atletas, né? Como também a população de todo um país que fica aí exposto a, quem sabe, trazer uma nova variante, que foi o que aconteceu no caso da Copa América aqui no Brasil. O que estão fazendo em Tóquio é manter uma quarentena, né, de 15 dias. Então, quando você chega para as Olimpíadas, tanto os atletas quanto os jornalistas devem ficar aí 15 dias isolados dentro do hotel, dentro do centro olímpico que eles estão. Mas é bem o que vocês falaram, é bizarro a gente estar no meio de uma competição desse tamanho, né? Olimpíadas é gigante, são
muitos atletas, muitas comissões, muitos funcionários, que é uma coisa que a gente fala muito aqui quando a gente fala de Covid e esportes. E ainda assim existia esse lado negativo de se tomar vacina, que é um problema tanto para o próprio atleta quanto para todas as pessoas que vão estar envolvidas na competição, né? Então, eu acho bizarro não ser obrigatório. Eu acho que deveria ter sido obrigatório a vacina. Se você quer ir para uma competição que você vai ter contato com outras pessoas, você tem que tomar vacina, porque é você se respaldar e você respaldar o próximo, né? A outra pessoa ali. E as Olimpíadas têm muito esporte de contato, né? Não é esporte que você joga sozinho. Então é um caminho muito, muito bizarro e muito louco a gente vê que atletas, exatamente o que você falou, Gui, atletas que têm totalmente estrutura, toda a informação, terem esse lado desinformado da vacinação e da Covid, que a gente vê como tá e o que tá acontecendo em todo mundo, né? Então é meio bizarro pensar. E é meio bizarro a gente pensar que só a quarentena vai ajudar, porque se esse cara for pra lá com Covid e demorar pra ter sintomas, ele vai demorar pra poder passar, né? Então a gente tem aí um fluxo gigante de pessoas que podem ficar com o vírus ali rodando e circulando sem nem saber, né? Como a gente já sabe que tá acontecendo no mundo todo. E é importante a gente ver que como o Comitê Olímpico Internacional ele não obriga a vacinação dos atletas, isso não necessariamente fica restrito ao Brasil, né? Esse mau exemplo. Então a gente pode ver por aí delegações de todos os países participantes, tendo talvez atletas que optem por não se vacinar, né? Então isso é algo para a gente ficar de olho e acho que é até algo que aumentou a rejeição dos japoneses pela realização das Olimpíadas durante uma pandemia, né? E até um reflexo disso, né, que devido ao aumento de casos que vem ocorrendo de Covid-19 no Japão, o primeiro-ministro Yoshihide Suga, ele declarou estado de emergência em Tóquio, então isso meio que impossibilitou a realização das Olimpíadas com o público na cidade, né? Então, isso já, pelo menos em Tóquio, a gente sabe que não teremos público durante todos os jogos, todos os eventos de modalidades que podem ocorrer por lá. A ministra dos Jogos de Tóquio, Tamayo Marukawa, ela concordou com o estado de emergência, uma vez que em 8 de julho, né, na semana passada, a que a gente grava esse podcast, Tóquio registrou 920 novos casos de Covid-19, o que foi o maior número de contágios desde 13 de março de 2021. Bom, como a gente vem acompanhando, como a gente vê na mídia, a maior parte dos eventos eles serão em Tóquio, né? E por enquanto, algumas outras cidades próximas no Japão estão se preparando para receber os espectadores nas competições. Então, essas cidades são Hokkaido, Miyagi, Fukushima, Ibaraki e Shizuoka. Mas a gente ainda não é confirmado a presença de público nessas cidades, porque o mesmo veto ainda pode surgir para essas localidades, né? E antes desse anúncio do estado de emergência em Tóquio, a liberação de público era de 50% da capacidade do evento. E antes do anúncio do estado de emergência em Tóquio, a liberação do público era de 50% da capacidade do evento, porém isso removia a presença de qualquer torcedor estrangeiro, sendo restrito somente para as pessoas que residem no Japão. E talvez isso mostre que o governo do Japão, né, e especificamente o de Tóquio, ele se importa um pouco mais com a vida do que com ganhos financeiros, né? Já que essa decisão ela gerou uma queda considerável de receita, tendo em vista que os valores dos ingressos eles variam entre $25 a $1.300. E vale reforçar que, segundo dados aí atualizados na terça-feira, só 15% dos japoneses, da população japonesa, estava imunizada, né? E 26% mais ou menos receberam só a primeira dose. Então tá uma vacinação lenta também, né? Tá a passos de São Paulo. Então a gente sabe que é uma população muito grande, mas tá uma vacinação um pouco lenta. Então também tem esse lado de que não tem uma grande número de pessoas vacinadas por lá. Tanto que todos os governos, todos os ministros, né? Todas as cidades que vão participar estão pedindo para as pessoas tentarem acompanhar as seleções, acompanhar as Olimpíadas de casa mesmo, para evitar aglomerações, né? Evitar esse contágio que vai acontecer durante um evento, né?
E tudo isso que está sendo feito, assim, lógico, é uma atitude a se aplaudir do governo japonês, mas devia ser uma atitude comum, né? Tanto em outros eventos que aconteceram, como o caso que a gente fica batendo na tecla da Copa América e muitos outros torneios, assim, não devia ser algo fora da curva, né? Por assim dizer, uma atitude nobre. É uma atitude comum que todos deveriam tomar, mas se pelo menos nas Olimpíadas isso vai acontecer, então já é algo louvável. Bom, então vamos falar de coisa boa, né? Que a gente começou falando que a gente ia trazer os dados de igualdade de gênero, diversidade nas Olimpíadas, e esse ano tem sido bem promissor com isso. Então, a gente tem aí uma frente muito forte de LGBTQIA+, nas Olimpíadas. Em março desse ano, de 2021, 7 membros do Comitê de Direitos Humanos, Trabalho e Participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio enviaram uma carta para a presidente do comitê, a Seiko Hashimoto, solicitando a adoção de um ato de igualdade no Japão para a comunidade LGBTQIA+. A ideia deles era promover a aprovação da Lei Nacional Antidiscriminação antes das Olimpíadas, que estava marcado para acontecer já em julho, né, quando eles mandaram essa carta. Em termos de direitos LGBTQIA+, é legal ser homossexual no país desde 1880. No entanto, o casamento entre as pessoas do mesmo sexo não era reconhecido no país. O país é o único dentro do G7 com políticas retrógradas para a população LGBTQIA+, onde os mesmos encontram diversas dificuldades, como impedimentos para locação e compra de imóveis, e até mesmo sem direito a visitas em caso de internação hospitalar, né, o que é uma coisa horrível. Por conta disso, em outubro de 2020 foi inaugurado em Tóquio um centro para aumentar a conscientização sobre os direitos LGBTQIA+, antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos. Ele é chamado de Pride House, Casa do Orgulho, né, em uma tradução livre, e o local vai funcionar de forma permanente e foi criado com total apoio do COI, o Comitê Olímpico Internacional. É importante a gente ver que a Pride House ela visa educar o mundo e também, e principalmente, né, internamente, o Japão sobre as dificuldades que a comunidade LGBTQIA+, ela passa nos esportes. Então isso vale tanto para os atletas quanto para os torcedores, né? E além disso, eles se tratam de um espaço seguro para acolher as vítimas de assédio ou de discriminação que podem ocorrer durante, né, a Olimpíada, antes e depois do evento. E falando um pouco da história das Pride Houses, a primeira ela foi lançada durante os Jogos de Inverno de Vancouver, em 2010, no Canadá. Porém, o modelo de Tóquio, ele é o primeiro que é reconhecido oficialmente pelo Comitê Olímpico, sendo também o primeiro local a funcionar de forma permanente após as Olimpíadas, né? E tanto nos Jogos de Londres de 2012, quanto nos Jogos do Brasil de 2016, os locais eles foram criados de forma temporária. E isso também ocorreu nos Jogos de Inverno de Sochi, em 2014, mas por conta das leis russas, a Pride House ela foi montada fora do país. A gente vê que, apesar de termos avanços, né, tanto no Japão, quanto na Rússia, em todos os países que sediam as Olimpíadas, tanto os Jogos de Inverno, quanto as Olimpíadas ou Paralimpíadas, a gente ainda vê que existe muito retrocesso, né? Tanto na Rússia, que é um país que vem sendo sempre destaque, né, negativamente, quando o assunto é retrocesso, quanto no Japão, que apesar de não ser crime, assim, entre aspas, né, ser homossexual no país desde o século XIX, até hoje o casamento de pessoas do mesmo sexo ainda não foi reconhecido. Então uma comparação meio até estranha, né, porque se é legal você ser homossexual, por que não legalizar o casamento, né? São questionamentos, assim, que a gente faz que não faz muito sentido, mas que infelizmente a gente ainda vê um retrocesso muito grande nessas questões. E o Japão, tanto no meio esportivo quanto no geral da sociedade, ainda é muito preconceituosa, né? Então, apesar de, como você falou, apesar de não ser crime, as pessoas LGBTQIA+, têm muita restrição e não tem uma visão, uma vida receptiva, né, no país. Então, essa iniciativa de manter a Pride House não só durante as Olimpíadas é super importante para o país e também pensando também nos ativistas, na comunidade LGBTQIA+, que vive no país, né? Então é um passo importante que o esporte trouxe para Tóquio, para o Japão, né? E até para a gente pensar nos jogadores, né? A gente tem muito jogador que se assumiu, tem muita jogadora que se assumiu, então é um caminho que
que dá um respaldo, né? Acho que traz uma segurança de pensar que a gente está num país que ainda é muito preconceituoso, mas que caminha aí a passos muito lentos para uma mudança, né? E é importante também frisar que no próprio site da Pride House, né, que é pridehouse.jp, ele traz algumas entrevistas com ativistas japoneses que falam justamente sobre isso, né, que muitos atletas LGBT que ia mais ao redor do mundo vão para o Japão para jogar as Olimpíadas, mas a própria delegação japonesa não tem nenhum atleta assumido, o que é sempre importante. Então a gente olhar, verificar com esse outro olhar, é uma grande herança que acho que as Olimpíadas de Tóquio vão deixar ali para o país, né, que a Olimpíada não vem só para tipo, fazer uma reforma de estádio, trazer medalhas nem nada, mas sempre traz um aprendizado de alguma forma, né? E que muito importante que seja esse aprendizado que vai ficar nessas Olimpíadas de Tóquio 2021. É bem isso, né? As Olimpíadas do Brasil, eu lembro que foi muito marcado pela imigração, né? Pelos imigrantes e toda a história que envolvia isso. Então é legal a gente ver que fica uma marca, além de trazer dinheiro, que é importante para os países, além de, né, trazer todo esse lado do esporte, mas uma marca para a sociedade como um todo, né? Acho que isso é uma coisa que o esporte está cada vez mais presente, que é uma coisa que a gente fala muito em todos os episódios, que não é só futebol, que não é só o esporte por si. Então é muito legal ver essa mudança, ainda mais num país que é extremamente conservador, né? A gente sabe como o Japão é muito conservador. Então ver esses caminhos, essa abertura de comitê, do pessoal abraçando todas essas causas é importante, né? E vale destacar que a gente vai deixar todos os links que a gente utilizou para criar o roteiro, a gente vai deixar para vocês na descrição do episódio. Então, tanto no YouTube quanto no Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts, os links que a gente utiliza tanto para falar sobre a Pride House e para falar sobre as Olimpíadas em geral estarão na descrição. E aproveitando que o tema principal do nosso podcast é o futebol, né, o esporte que está presente nas Olimpíadas, a gente não poderia deixar de abordar tanto o futebol feminino quanto o masculino. Então a gente vai começar agora pelo futebol feminino, falar um pouquinho da seleção que vai participar de novo das Olimpíadas, e a seleção ela se classificou para essas Olimpíadas de Tóquio ao vencer a Copa América em abril de 2018. Essa conquista marcou o hexacampeonato da seleção na Copa América. Então o futebol feminino no Brasil continua demonstrando o quão forte ele é, o quão competente as meninas são, o quão bem elas jogam, né? E é importante a gente marcar que o título foi de maneira invicta. Então a seleção ela venceu todas as 7 partidas disputadas e também a equipe marcou incríveis 31 gols em 7 partidas e sofreu somente 2 na Copa América, que foi realizada no Chile em 2018. E agora, em 18 de junho, a técnica da seleção feminina de futebol, Pia Sundhage, divulgou o nome das, então, 18 atletas que formariam a seleção feminina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os nomes mais marcados já são bem conhecidos da seleção, né? A gente acompanha bastante, que é a Marta e a Formiga. Mas o grande destaque aí foi para não convocação da Cristiane, que é a maior artilheira da história do torneio, entre homens e mulheres, dos Jogos Olímpicos, né? Ela tem 14 gols marcados e pela primeira vez, em 4 edições, ela não foi convocada. Não se sabe direito o que aconteceu, né? A Cristiane acabou de ser mãe, mas a esposa dela teve um filhinho, mas teve bastante repercussão nas mídias e também dela, né? Ela ficou bem chocada, bem impactada com isso. Ela fez publicações mostrando que estava chateada, mas que vida que segue, né? Essa talvez fosse a última Olimpíada dela, então vamos acompanhar. Mas aí a gente tem grandes nomes e a Marta e a Formiga, que são excepcionais aí no futebol feminino. No dia 30 de junho, a FIFA ampliou o número de convocadas, né, permitindo então 22 atletas por grupo, e o que dava uma esperança de ter a Cristiane para as Olimpíadas de Tóquio, mas mesmo assim a técnica Pia não convocou. E aí segue assim, sem Cristiane dentro do nosso time aí. A seleção feminina é a 4ª colocada no quadro de medalhas de Olimpíadas, com 2 medalhas de prata durante todas as suas participações. E os 3 primeiros colocados são ocupados pelos Estados Unidos, com 4 ouros e 1 medalha de prata, a Alemanha, com 1 medalha de ouro e 3 de bronze, e a Noruega, com 1 medalha de ouro e 1 de bronze. Das atletas convocadas, vamos começar pelas goleiras, né? A Bárbara, do Avaí Kinderman, Letícia Isidoro, do Benfica, de Portugal, e a Aline Reis, do Tenerife, da Espanha.
Na defesa, foi a Poliana, do Corinthians, a Bruna Benítez, do Internacional, a Rafaele, do Palmeiras, a Érica, também do Corinthians, a Tamires, também faz parte do time do Corinthians, a Jucinara, do Levante, da Espanha, a Poliana, mais uma atleta do Corinthians, e a Letícia Santos, que joga no Frankfurt, da Alemanha. No meio-campo, a gente tem a Marta, né, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, a Formiga, que atualmente joga no São Paulo, a Andressinha, que é mais uma atleta do Corinthians, a Júlia Bianchi, do Palmeiras, a Duda, que também é do São Paulo, a Debinha, do North Carolina Courage, a Angelina, do All Reign, dos Estados Unidos, e a Andressa Alves, da Roma, da Itália. E finalizando, no ataque a gente tem a Ludmilla, do Atlético de Madrid, da Espanha, a Bia Zanerato, do Palmeiras, a Geise, do Madrid CFF, e a Giovana Queiroz, do Barcelona, da Espanha. Aproveitando, a seleção feminina faz parte do grupo F, que é integrado também pela China, Holanda e Zâmbia. E para acompanhar um pouco as partidas, a gente vai ter que ter assim, um pouco de paciência e acordar cedo, né? Porque o primeiro jogo do Brasil ele é antes da abertura das Olimpíadas, que é no dia 21 de julho, China e Brasil, que ocorre às 5 horas da manhã. Em seguida, o Brasil vai pegar a Holanda, no dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, que já é um pouquinho melhor. E talvez a partida mais tarde que o Brasil vai ter nessa fase de grupos, que vai ser no dia 27 de julho, Brasil e Zâmbia, às 8h30 da manhã. Outra coisa histórica e muito importante dessas Olimpíadas, né, falando de gênero e igualdade, é que pela primeira vez na história da seleção feminina, a gente não tem uma comissão técnica ocupada majoritariamente por homens. Então a gente tem aí pela primeira vez praticamente um empate entre homens e mulheres dentro da comissão, que foi um passo de evolução. Então em 2016 a comissão técnica da seleção feminina nas Olimpíadas do Rio de Janeiro era 100% masculina. Em 2019 já deu uma evolução, então a gente tinha 2 mulheres na comissão. Isso foi o exigido pela FIFA. E hoje, dentro da comissão técnica da PIA, temos 7 homens e 6 mulheres. Então, assim, é uma conquista muito importante. Até estava comentando com os meninos aqui de celebração mesmo, porque era bizarro a gente ter só homem dentro de uma seleção feminina, né? Então, acho que cada vez mais aí as mulheres vêm tomando espaço e a sua devida importância dentro do futebol feminino e do futebol geral, né? Então, acho que é uma conquista muito importante pra gente falar, pra gente celebrar e pra sair nas mídias aí, porque é bem bacana ver esse número crescendo aí. E falando de futebol masculino, né? A gente tem aí uma seleção masculina com a sua classificação através do vice-campeonato do torneio pré-olímpico, que foi disputado entre janeiro e fevereiro de 2020, comandada pelo André Jardine. A equipe ficou invicta durante toda a competição, com 6 vitórias e 2 empates, então teve um bom resultado aí. Porém, não foi o suficiente. A Argentina foi campeã, mesmo perdendo para o Brasil na última rodada por 3-0. Acho que o grande destaque dessa convocação é que o Neymar ele esteve entre os possíveis convocados, mas por já ter jogado a Copa América e as competições seriam muito próximas, o Jardine sabia que ele teria muita dificuldade de contar com a camisa 10. Ao meu ver, eu acho que é até algo bom, porque o Neymar jogando, ele centraliza muito, assim, o foco é muito ele, e sem ele na seleção a gente consegue ter um jogo mais coletivo, né? Sem uma grande estrela, sem, assim, alguém que vai tomar toda a atenção para si. Por outro lado, o Pedro, que atua no Flamengo, ele estava entre os convocados, ele foi anunciado na primeira lista, mas o Flamengo vetou logo em seguida, porque disse que é um alto investimento, que eles queriam contar com ele ao longo do Campeonato Brasileiro e de outras competições que o Flamengo está participando, né? O mesmo aconteceu também com o Gerson, que era companheiro do Pedro no Flamengo, mas que agora se transferiu para o Olympique de Marselha. E por ter acabado de chegar no time, com certeza os franceses preferiram manter ele ali, né? A seleção brasileira masculina é a 6ª colocada no quadro de medalhas do futebol. Ela tem 1 ouro, 3 pratas e 2 bronzes. Sendo que os 6 primeiros lugares são ocupados por Hungria, 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. A Grã-Bretanha, 3 ouros. E a Argentina, com 2 ouros e 2 pratas. E falando um pouco dos atletas convocados, né? A gente vai passar aqui para vocês agora a relação deles. Então, pro gol, a gente tem na convocação do André Jardine o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, o goleiro Breno, do Grêmio, e o Lucão, do Vasco. Para as laterais, a gente teve que, para mim, foi a grande surpresa, que foi a convocação do Daniel Alves, do São Paulo, seguido do Gabriel Menino, do Palmeiras, do Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e do Abner, do Atlético Paranaense. Para a zaga, os convocados são o Ricardo Graça, do Vasco, o Nino, do Fluminense, o Diego Carlos, do Sevilha, e o Bruno Fux, do CSKA. Já para o meio de campo, os confirmados são Douglas Luiz, do Aston Villa, Bruno Guimarães, do Lyon, o Claudinho, do Red Bull Bragantino,
o Matheus Henrique do Grêmio e o Renier do Borussia Dortmund. O meio de campo, o Douglas Augusto do PAOK, ele foi cortado no dia 11/7 e até o momento ainda não foi anunciado nenhum substituto para ele. Então, por isso que a gente não completou essa parte da escalação, da convocação. E para finalizar, os atacantes convocados são o Matheus Cunha, do Hertha Berlim, o Martinelli, do Arsenal, o Antony, do Ajax, o Paulinho, do Bayer Leverkusen e a principal estrela dessa equipe das Olimpíadas, o Richarlison, que joga no Everton da Inglaterra e que pegou a camisa 10. A seleção masculina ela faz parte do grupo D, junto da Alemanha, Arábia Saudita e da Costa do Marfim. E os jogos da seleção masculina, né? Se a gente achou um pouco cedo os jogos da seleção feminina, os da seleção masculina são bem cedos também. Então, eles ocorrem no dia 22 de julho. O Brasil joga contra a Alemanha às 5h30 da manhã. No dia 25 de julho, o Brasil ele enfrenta a seleção da Costa do Marfim, também às 5h30 da manhã. E no dia 28 de julho, o Brasil enfrenta a Arábia Saudita às 5 da manhã. Então, todos os jogos aí antes das 6 da manhã vai ser um pouco difícil de acompanhar a seleção masculina jogando na fase de grupos, né? Tem que ter disposição. Eu queria deixar bem claro aqui que a convocação do Richarlison para mim foi uma das... Não só uma surpresa, mas algo perfeito. Eu gosto muito dele também. Não, o Richarlison, ele como pessoa, ele é maravilhoso. Ele parece aquela pessoa que, tipo, você vai convidar para um churrasco de domingo. E para começar, o Richarlison, ele é um jogador que, assim, ele tem um posicionamento político muito bom, porque, por exemplo, ele participa do programa USP Vida, né? Que são pessoas físicas e jurídicas que têm interesse em fazer doações para as pesquisas da USP, e na Copa América agora, na final, a chuteira dele, inclusive, era toda personalizada, tinha uma imagem dele, mas tinha também o logotipo desse programa, então é muito legal você ver um jogador que se importa não só com o lado dele futebolístico, mas também com o fora do campo de uma maneira bem interessante, né? Então, torcendo bastante ali, não só pelo Richarlison, mas pela seleção nas Olimpíadas. É importante a gente ver que é um jogador que faz um bom uso do alcance que ele tem nas redes sociais. É realmente uma convocação muito boa. Bom, o nosso primeiro episódio para falar das Olimpíadas, ele se encerra aqui, né? Eu acho que a gente deu uma bela contextualizada do que vai acontecer, e principalmente falando do esporte que a gente mais acompanha, né? Que é o futebol, mas é interessante que a gente vai ficar sempre atento ao que vai acontecer nas Olimpíadas, o que vai ocorrer durante o evento, e a gente vai trazer aqui para vocês, né, para vocês ficarem sempre ligados também com o que for ocorrendo nas Olimpíadas. Aí você vai conseguir ouvir todos os episódios, né, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. A gente também publica todos os episódios na íntegra no YouTube. Então, se você entrar lá no nosso canal, eles vão estar disponíveis também lá. E, por fim, né, falar para você, se você não quiser perder nada do Trio de Arbitragem, nenhuma atualização, só seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Instagram e no Facebook com @3dearbitragem. Então, dá o seu like, comenta lá nas publicações. Se quiser mandar uma mensagem pra gente com uma sugestão de pauta, a gente vai ficar bem feliz de saber o que você quer que seja falado, né? E se você também quiser mandar uma sugestão de pauta por e-mail, o nosso e-mail é contato.triodearbitragem@gmail.com. É isso, até o próximo episódio, gente. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triodearbitragem@gmail.com. Até o próximo episódio!